Bem-vindo, irmão e irmã, a essa Quaresma com a Bíblia. Este é o episódio número 19 dessa Quaresma, na qual estamos estudando um versículo por dia. Nesta ocasião, vamos estudar Jonas, capítulo 3, versículo 4, a mensagem de Jonas. Isso aqui é uma leitura e comentário desse estudo bíblico que eu estou trazendo aqui para vocês e que espero que seja de muito benefício nesse caminho da Quaresma, que seja uma Quaresma transformadora, muito diferente para você. Se você ainda não me conhece, eu sou Ricardo Braz, seu teólogo católico favorito para conversar sobre a Bíblia. Este é o canal Bíblia para Católicos, aberto para todos os católicos, mas também para todos aqueles que queiram conhecer um pouco mais a Bíblia, sempre desde a perspectiva católica, dentro dos critérios de interpretação da Bíblia, que a Igreja Católica nos dá na Dei Verbum, capítulo número 12, né? E aqui, pouco a pouco, a gente vai fazer cada vez mais coisas interessantes nesse canal. A gente está começando aqui com a Quaresma e a gente vai avançar muito esse ano, então se inscreve já nesse canal, deixa o like, compartilha esse material. E se você quer receber esse material aqui, né, que a gente vai estar trabalhando aqui nesse pequeno comentário, em físico, né? Você quer imprimir ele, você entre no nosso grupo de WhatsApp e por lá a gente vai estar entregando isso aí pouco a pouco para os membros do nosso grupo, tá bom? Vamos lá, vamos comentar aqui a Quaresma, a mensagem, né, do profeta Jonas. Vamos começar pedindo a Deus que nos dê a sua graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dai-nos, Senhor, o vosso Santo Espírito de entendimento e sabedoria para acolher essa palavra nos nossos corações, que possamos imitar o exemplo de nossa mãe, Santa Maria, que conservou e guardou todas essas coisas no seu coração, que possamos viver isso com fé e caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Jonas percorreu a cidade durante um dia inteiro, pregando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. De acordo com os estudos mais recentes da Bíblia, o livro de Jonas seria um texto fictício, elaborado de forma didática para orientar o povo de Israel em sua compreensão sobre quem é Deus e qual é a missão de um profeta. Será mesmo assim? Não vou entrar aqui nessa discussão. Na verdade, o livro de Jonas se diferencia de todos os outros livros proféticos porque não transmite as palavras de denúncia e anúncio próprias de um profeta, mas a história do profeta, de uma missão específica que Deus lhe confiou e de como ele, por fim, a cumpriu, embora contrariado. Tudo isso para destacar um atributo de Deus, a misericórdia. Então aqui eu já estou me posicionando sobre o que significa esse livro, né, dentro do gênero literário e dentro da mensagem que ele tem, qual é a essência dessa mensagem, que é a misericórdia de Deus. O gênero literário do livro de Jonas não é muito comum, trata-se de um texto satírico, irônico. Os personagens agem de maneira contrária ao que se espera deles. O profeta se rebela. Os pagãos temem a Deus. Um grande peixe engole o profeta e logo o vomita. O rei da nação mais cruel do Oriente Médio, a Síria, faz penitência e se converte ao Deus de Israel. Tudo isso após uma pregação aparentemente mesquinha e pouco convincente do profeta Jonas. Do ponto de vista histórico, a ironia se confirma. O profeta da destruição da terra estrangeira não consegue convencer os seus próprios conterrâneos. Em terra estrangeira, ele anuncia o caos e colhe conversão e penitência. Em sua própria terra, colhe destruição. Deus perdoa os assírios, mas a Síria seria um instrumento de castigo de Deus que não perdoa Israel. Então, olha só, cheio de contradição, né? Cheio de ideias bastante assim, fazendo um contraponto uma com a outra, né? Bem interessante esse livro do Jonas, né? Visto desde essa perspectiva. Jonas existiu historicamente. Vamos lá, a única menção que podemos encontrar sobre um profeta Jonas está no segundo livro de Reis, capítulo 14, versículo 25, que nos conta sobre uma conquista territorial importante do rei Jeroboão II, anunciada pelo profeta Jonas. Mas Jeroboão não agradava a Deus em suas condutas. O texto bíblico usa a típica expressão: fez o mal aos olhos do Senhor. Segundo o livro de Reis, 14, 24. Para dizer que o rei não só idolatrava a imagem do bezerro de ouro em Betel,
como também não observava os preceitos ditados pela lei de Moisés. Então, por que Jonas anunciaria triunfos de um rei assim, né? De um rei que não agradava a Deus? Em outras palavras, Jonas é um profeta suspeito, que se parece mais a um falso profeta. De fato, o reinado de Jeroboão II significou um tempo de prosperidade e expansão dos israelitas samaritanos, que passaram a viver comodamente e cheios de confiança nas suas próprias forças. No entanto, o profeta Amós, esse sim um profeta verdadeiro, né, autêntico, que viveu em um tempo posterior ao do Jonas histórico, alertou os samaritanos sobre a brevidade desse tempo de comodidades e anunciou a invasão assíria nos tempos do mesmo rei, do rei Jeroboão II. E como era o Jonas da breve história contada nos 4 capítulos do pequeno livro que leva seu nome, né? Já que estamos querendo aqui diferenciar o Jonas histórico, né, do livro dos reis, que só tem uma menção muito breve, a gente nem sabe como é que ele foi, né? Mas como era esse Jonas do livro de Jonas? Jonas aparece na história como um homem que conhece com claridade quem é Deus, clemente e misericordioso, paciente e cheio de bondade, que se arrepende do castigo anunciado. Isso aqui, só para vocês também saberem, se vocês não souberem, é uma definição de Deus, é o nome de Deus no próprio livro do Êxodo. Lá no capítulo 33 ou 34 do Êxodo, Deus se apresenta a Moisés dessa maneira, como aquele que é clemente e misericordioso, paciente, cheio de bondade, lento para a cólera, né, rico em piedade. Né? Jonas sabe perfeitamente o que São João escreveria séculos depois na sua carta. Deus é amor. Mas Jonas não está de acordo com essa característica essencial de Deus. Não está de acordo com a possibilidade de que Deus perdoe os assírios caso eles se arrependam e façam penitência. Por esse exato motivo, Jonas foge da sua missão. Ironicamente, o nome hebraico do profeta, Yonah, significa pomba. Ora, a pomba é símbolo de inocência e simplicidade, enquanto as atitudes de Jonas parecem contradizer essa inocência. Jonas sabia que os assírios eram extremamente violentos, tanto nas suas conquistas, como também na repressão aos rebeldes e no tratamento aos mensageiros dos povos estrangeiros que resistiam ao seu domínio. Jonas conhecia o ódio, a crueldade, o rancor, a impiedade dos conquistadores assírios e permitiu que aquele ódio tomasse conta do seu coração, cheio de desejos de vingança. Então, por que Jonas fugiu da missão? Por que partiu para Tarsis, um lugar tão longe e diametralmente oposto ao Ocidente, ao invés de ir ao Oriente? Porque ele sabia que Deus era amoroso e capaz de despertar o arrependimento nos corações dos assírios. Mas Jonas não conhecia interiormente o amor de Deus. Olha isso, né? A gente pode saber que Deus é amor, a gente pode saber que Deus é clemente, a gente pode saber muitas coisas de Deus. Mas outra coisa é que a gente conheça Deus interiormente, que esse amor a gente realmente deguste, né? Que a gente saboreie, por isso que o Salmo diz, né? Saboreie e veja o quão bondoso é o Senhor. Né? Se a gente não saborear esse amor, a gente não conhece Deus. A gente sabe sobre Deus, mas a gente não conhece Deus. E Jonas não conhecia Deus. Ironicamente, os tripulantes do barco no qual Jonas estava, né, porque ele foge num barco, pagãos e ignorantes das crenças e práticas religiosas dos hebreus, ficaram cheios de temor de Deus e se curvavam diante dele com humildade e com piedade. Mas Jonas preferiu enfrentar as águas do mar, né, do mar Mediterrâneo, com orgulho e prepotência, antes que servir a Deus. Pediu para ser lançado ao mar em meio à tempestade. Era necessário que Jonas experimentasse a dor e o sofrimento para valorizar, finalmente, o amor de Deus. E ao ser lançado ao mar, o texto nos conta sobre um grande peixe que o engoliu. E, na sequência, nos transmite uma belíssima e dramática oração na qual o profeta expressa o seu sofrimento, o seu arrependimento e o seu pedido de auxílio. Depois de passar 3 dias no ventre do grande peixe e ser vomitado nas areias da praia, Jonas é novamente chamado por Deus. E a contragosto, ele aceita a missão que Deus lhe ordena.
A pregação de Jonas em Nínive, capital do Império Assírio, teve êxito logo que Jonas começou a entrar na cidade andando por ela um dia. Jonas não prega aos ninivitas o caminho para a conversão. Não orienta o povo sobre o que fazer para evitar a destruição. Mas isso é lógico, pois no fundo do seu coração, Jonas não queria a conversão dos assírios. Ele queria que Deus destruísse Nínive. Esse sempre foi o seu desejo, como ele mesmo confessou no final da história. Foi uma pregação muito direta, agora sim, tão simples como uma pomba, uma pregação minimalista, muito diferente dos grandes discursos de Isaías, Sofonias, Jeremias, Ezequiel, e tantos outros profetas, né? Oséias. Tão simples a ponto de parecer mesquinha. Jonas não entra em detalhes. Ele caminhava proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. E ponto, não dizia nada mais, né? Mas, nesse anúncio tão simples, vemos dois elementos muito importantes: a referência aos 40 dias e a referência à destruição. Vamos refletir sobre essas duas palavras. Quando o profeta Jonas diz que Nínive será destruída, em algumas traduções aparece como arrasada, podemos lembrar, por exemplo, da destruição de Sodoma e Gomorra, lá no Gênesis capítulo 19, versículo 21. Dois povos pagãos cheios de violência e costumes pervertidos, né? Os de Sodoma e Gomorra. A lembrança desse episódio não pode ficar somente no final da história, né? Que é a destruição das cidades ímpias. Temos que lembrar também o seu contexto, ou seja, a oração do Abraão intercedendo diante de Deus para que tivesse misericórdia de Sodoma e de Gomorra, ainda que houvesse na cidade somente 10 justos. Né? Aquela passagem que Abraão pede a Deus que perdoe a cidade pecadora, porque lá poderiam viver alguns justos, e não, né? Abraão argumentava que Deus não poderia permitir que o justo seja tratado como ímpio. Abraão conhecia profundamente as misericórdias divinas e intercedeu pelos pecadores, pelos méritos dos justos. Mas Jonas pensava de uma maneira totalmente diferente de Abraão. Um grande mistério, porém, está escondido na mensagem que Jonas teve que transmitir aos assírios, que talvez só seja possível entender quando analisamos a estranha palavra utilizada pelo texto hebraico para falar dessa destruição, a palavra nepaket, que provém da palavra hapak, e que é utilizada na Sagrada Escritura para falar de algo que vira, que gira, né? Que é derrubado e muda, e que é transformado. Ou seja, a pregação de Jonas afirma que a Nínive antiga seria derrubada para dar lugar a uma nova cidade transformada. Isso é uma interpretação que a gente toma dessa palavra em hebraico. Essa transformação viria em 40 dias. Então vamos falar aqui sobre os 40 dias. Podemos pensar no peso simbólico dessa expressão. Quando Jonas diz 40 dias, será que não fez ecoar na memória dos pagãos a catástrofe do dilúvio? Será que os assírios tinham sensibilidade suficiente para entender que Jonas estava anunciando, como Noé anunciou, né? Vê lá em 1 de Pedro 3, 19 a 22, Noé anunciou uma destruição de grande magnitude? Bom, seria Jonas uma espécie de novo Noé? Será que Jonas achava que aquele povo tão perverso como os de Sodoma aceitariam a ameaça divina? O povo de Nínive, politeísta e cheio de costumes pervertidas, deu uma resposta totalmente diferente do que Jonas esperava. Né? Jonas esperava que eles não se converteriam, né? Que iam falar assim como menosprezaram, né? Desprezaram o Noé, vão desprezar também. O relato diz que os ninivitas creram na mensagem de Deus e proclamaram um jejum, vestindo-se de sacos, desde o maior até o menor. Logo a notícia chegou ao conhecimento do rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou o manto, cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. Parênteses aqui, lembra do que a gente falava lá no começo sobre as cinzas, né, como um símbolo de penitência? Você veio das cinzas e você vai voltar para as cinzas, né? Então aquele símbolo de penitência. Em seguida foi publicado pela cidade, por ordem do rei e dos príncipes, este decreto: fica proibido aos homens e aos animais, tanto do gado maior como do menor,
quer dizer, tanto dos bois, das vacas, né, como do cabrito, das ovelhas, né, comer o que quer que seja, assim como pastar ou beber. Homens e animais se cobrirão de sacos. Olha que irônico, né? Chega até a ser uma piada, né? Porque falar de penitência dos próprios animais, né? E que os animais vão colocar uma roupa de penitência, só deve ser uma expressão, né? Isso aí, né? A gente vai tomar isso aí como se fosse uma expressão, vai vestir o animal lá com uma roupa de penitência, né? Todos clamem a Deus em alta voz, deixe cada um o seu mau caminho e converta-se da violência que há em suas mãos. Quem sabe Deus se arrependerá, acalmará o ardor de sua cólera e deixará de nos perder. Gente, olha só, quem dá toda essa ordem, né, de como viver o caminho da conversão, de como fazer penitência, de como se arrepender, de como demonstrar a Deus a sua piedade, não é o profeta. Quem diz isso são os pagãos, né, o rei e os príncipes. Olha que irônico que é esse livro, né? Quanta piedade, quanto temor a Deus. Nem mesmo os 40 dias foram necessários. Não foi preciso que Jonas, o profeta, fizesse sinais ou pregasse por meio de parábolas. Aqueles pagãos cruéis, ímpios, inimigos de Israel, agora faziam penitência, clamavam ao céu, jejuavam. Até os animais jejuavam, buscando tocar o coração misericordioso de Deus. Uma vez mais, os pagãos, assim como naquela tripulação, né, do barco, né, onde o Jonas esteve, né, uma vez mais os pagãos eram capazes de crer no perdão de Deus e se curvavam diante dele com humildade. Então, vamos lá. O que explicaria essa atitude tão radical dos ninivitas? Que poderes mágicos teria aquela pregação de Jonas, né, que só durou um dia, né? Não foi necessário nem 40 dias, ele já começou a falar, a pessoa já começou a se converter. Parece até uma coisa meio mágica, né? O ditado afirma que as palavras convencem, mas os testemunhos arrastam. Talvez essa seja a mágica da pregação de Jonas. Será que a história de Jonas, aquele que morreu e ressuscitou do ventre do grande peixe, precedeu a sua pregação? Será que os ninivitas sabiam que Jonas não deveria estar ali, mas estava? Como assim aquele homem que foi lançado ao mar, o misterioso abismo negro do caos onde dominava o Leviatã poderoso, agora entrava pelas portas da cidade e caminhava pelas suas ruas e praças? Será que Jonas chegou a Nínive precedido por esse sinal poderoso, o sinal da sua misteriosa ressurreição? Pois seria esse o sinal que o próprio Jesus utilizaria como referência muito tempo depois para advertir os orgulhosos e ímpios do seu tempo. Pois como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será para esta geração, diria Jesus em Lucas 11:30. Não foi necessário mais que um sinal. Após esse único sinal e a simples pregação de Jonas, Deus viu as suas obras de penitência, como se convertiam do seu mau caminho, e arrependendo-se do mal que tinham resolvido fazer-lhes, não o executou. O Senhor revogou 40 dias de pregação profética porque encontrou o arrependimento sincero dos assírios já no primeiro dia. Mas ainda assim, Jonas, a simples pomba, guardava ódio e rancor em seu coração. O último capítulo do livro de Jonas nos conta o desgosto e a irritação de Jonas diante da misericórdia de Deus. A história didática de Jonas nos transmite uma ideia muito clara. Deus, clemente e misericordioso, transforma os corações dos homens com gestos e palavras muito simples, mas é necessário ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Voltemos a pensar no número 40 nessa pregação de Jonas. O que podemos concluir sobre esse número no contexto do livro? 40 dias é um ciclo, completo, um tempo relativamente longo de mudanças, de provações, em vistas a uma transformação. Mas na história de Jonas, esse tempo de 40 dias não foi necessário. Fica para nós essa lição. Um dia basta para a conversão. Grande foi a piedade, o arrependimento, a penitência, o temor do Senhor, a oração confiante dos ninivitas, tanto que a transformação esperada em 40 dias aconteceu em apenas um dia. Os pecados dos habitantes de Nínive foram derrubados
e as suas almas foram transformadas pela palavra de Deus, uma palavra que semeou cinzas e destruição, não material, porém espiritual. Para os ninivitas, bastou apenas um sinal. Deus já nos deu grandes sinais. Deus espera que nos convertamos o quanto antes, que não adiemos, que não procrastinemos a nossa purificação, que não deixemos para amanhã o nosso arrependimento. Jesus, muitos séculos depois da história de Jonas, comentou sobre isso, dizendo: esta geração má e adúltera pede um prodígio, um sinal, né? Mas não lhe será dado outro prodígio, senão o prodígio, o sinal do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve no ventre da baleia 3 dias e 3 noites, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os habitantes de Nínive se levantarão no dia do juízo contra esta geração e a condenarão, porque fizeram penitência com a pregação de Jonas. Ora, aqui está quem é mais do que Jonas. Pessoal, esse foi então o comentário de hoje, a reflexão que a gente fez, esse convite a que a quaresma seja um tempo de conversão, não para depois, não para amanhã ou para depois da manhã, uma conversão hoje. O tempo já chegou, o tempo da conversão. Se você gostou dessa reflexão, dá um like nesse vídeo, compartilha com outras pessoas, comenta aqui o que você achou dessa reflexão. Se você já leu o livro de Jonas, se você não leu o livro de Jonas, fica o convite, né? São só 4 capítulos, muito curtinho, né? Busca lá, você vai ler em 20 minutinhos, você já terminou de ler, tá bom? E aí você vai me acompanhar uma vez mais nessa reflexão. Que Deus te abençoe e até a próxima. Um abraço.